Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. É um texto bem conhecido, que está lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Um verso bem conhecido, mas se os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão aqui, quiserem, podem deixar a Epístola de Paulo, capítulo 6, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, pode deixá-la aberto. Nós vamos pegar alguns pontos também desse capítulo. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, o verso de número 10. Obrigado, irmão. Deus abençoe, Lorena. Valeu. Minha filha está lá bebendo água, nem está trazendo um pouquinho para mim. Valeu aí, filho. Brincadeira. Obrigado, viu? Gálatas capítulo 6, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida, tua palavra está aberta. Rogamos ao Senhor, pelo teu Santo Espírito, que o Senhor ministre aos nossos corações, como o Senhor já tem ministrado durante esse tempo. Que nós possamos ser edificados, desafiados, para cada vez mais observarmos os teus preceitos, para estarmos atentos ao que está sendo falado pelo Senhor, revelado pelo Senhor, nesses dias, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é um tempo de oportunidades para fazer o bem e frutificar na igreja. A carta aos Gálatas era destinada, segundo alguns comentaristas, a um grupo de igrejas, não apenas uma, que se situavam, que se localizavam nessa região da Galácia, hoje sendo localizado na Turquia. Nós notamos no conteúdo dessa carta que o início destas igrejas, no contexto dessas igrejas, foi um início considerado uma primavera espiritual. Começaram bem. Elas foram igrejas que tinham tido um bom início, que estavam num bom momento. Como a gente pode ver aí em Gálatas 3, dos versos 3 ao 4, capítulo 4, do 12 ao 16, ou até mesmo no capítulo 5, verso 7, quando eles falavam que se encontravam de uma forma desejável o seu estilo de corrida. Esse início bem sucedido dessas igrejas, desse contexto, é atribuído ao fato de não ter havido tanta interferência com relação a perseguições por parte dos judeus no início dessas igrejas na época. Contanto, ao passo que essas igrejas começam a se desenvolver, começam-se a aparecer pessoas, adversários, que embora não estejam identificados na carta, começam a colocar obstáculos nestas igrejas na sua caminhada no Evangelho. Essas pessoas são chamadas de judaístas, pessoas que vinham com tradições judaicas e tentavam implantar algumas tradições dentro do contexto da igreja, tentando moldar, tentando trazer algum molde. Não, se não for desse jeito não tem como, se não for dessa maneira não vai. Enfim, eles estavam pervertendo, privando o sentido do Evangelho. Estavam tornando os Gálatas inseguros nos seus termos doutrinários, nessa doutrina do Evangelho. Estavam persuadindo, constrangendo os cristãos na pressão psicológica, afastando-os, isolando-os de Paulo. Estavam tentando tirar a autoridade de Paulo. Estavam tentando desligar Paulo do seu trabalho missionário, inclusive, incitando até mesmo a rebeldia. E a situação vivida por essas igrejas narrada nesta carta, de repente pode simbolizar
um momento que nós, como igreja, de uma forma geral, podemos estar vivendo. De repente a gente começou bem. A gente começou muito bem, né? Aquele encontro com o Senhor, aquele tempo maravilhoso, como a gente falou no início, né? Uma primavera espiritual, uma lua de mel com Deus. Tudo maravilhoso. Mas aí a gente começa a ouvir, né? Dando ouvidos para aquilo ou para aqueles que contrariam a palavra do Senhor, que deturpam a palavra do Senhor. E aí a gente acaba entrando num caminho perigoso, que acaba gerando até mesmo o abandono da fé. Visando combater essa realidade, o apóstolo Paulo ele redige essa carta, né, aos Gálatas. E especialmente nos capítulos 5 e 6, ele elabora um vasto conteúdo ético. Né? Então a gente está falando com os jovens aí sobre ética cristã. Né? Os capítulos 5 e 6 estão recheados desse tipo de assunto. Para ser prezado, para ser valorizado pela igreja, frente a esses agitadores, frente a essas notícias, frente a esse movimento que está acontecendo, visando desestabilizar a fé, visando nos afastar do caminho do Evangelho. E dentro então desse conteúdo dos capítulos 5 e 6, nós somos apresentados aqui ao verso 10 do capítulo 6, que será o objeto da nossa meditação de hoje, que aponta ao fato de fazermos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, enquanto tivermos oportunidade. E é sobre esse verso que nós vamos meditar nesse momento. Nós vamos refletir exatamente nas 3 proposições que estão nessa frase do verso 10. Que é, enquanto termos oportunidade, fazermos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos então para o primeiro deles, que é o enquanto temos oportunidade. Esse texto está relacionado ao conteúdo do verso 7 do mesmo capítulo 6. A famosa lei espiritual da semeadura e da colheita. Tudo que o ser humano semear, certamente ele irá colher. Segundo João Calvino, nem toda estação é própria para lavrar e semear. Então, a palavra de Deus nos alerta para ficarmos atentos às oportunidades. O próprio Paulo nos fala no texto da carta de Efésios, capítulo 5, verso 16, para remirmos o tempo. Em outras versões está aproveitarmos cada oportunidade para vivermos como sábios e não como insensatos. É uma insensatez a oportunidade de estar passando diante de nós e nós não fazermos nada. Mas, inclusive até mesmo no livro de Provérbios, nós encontramos isso. Também encontramos sobre a oportunidade de fazermos o bem. Provérbios capítulo 3, versos 27 a 28, tem lá, volte amanhã, eu lhe darei algo se eu posso ajudá-lo hoje. Então ele fala assim, quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem lhe precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã, eu lhe darei algo se eu posso ajudá-lo hoje. A oportunidade é agora. Se eu posso ajudar agora, eu devo fazer isso imediatamente. E a carta de Paulo aos Gálatas vem exatamente nesse sentido, para que esses irmãos dessas igrejas da Galácia deixassem de ouvir as mensagens que os afastavam da palavra de Deus e ficassem atentas às oportunidades que estavam diante deles para fazerem o bem. Jesus também nos chama a atenção para darmos valor às oportunidades. Destacamos 2 de suas parábolas que mostram exatamente essa questão da oportunidade. A primeira delas está em Mateus capítulo 21, versos 28 a 32, que é a parábola dos 2 filhos. O pai chama seus 2 filhos para trabalharem na vinha. O primeiro deles diz, pai, eu não vou. Mas depois ele se arrepende e vai. O segundo filho diz, pai, conta comigo. Mas ele acaba não indo. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Embora o primeiro tenha dito não, ele foi e fez.
estamos tendo a oportunidade de contemplar a plena revelação do Evangelho, Jesus Cristo, do reino de Deus em nossas vidas. E o que nós estamos fazendo com isso? A outra parábola que a gente destaca, e não podemos deixar de destacar, é a parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Um outro claro exemplo de desperdício da oportunidade. Nós temos figuras aqui, inclusive figuras intencionalmente colocadas por Jesus, que são figuras religiosas. O sacerdote e o levita. Eles olharam aquela pessoa que foi atacada pelos salteadores. E eles o que fizeram? Passaram de lado. Enquanto que um samaritano, alguém que era considerado impuro, alguém que era considerado marginalizado, chegou e fez o que os religiosos não fizeram. Temos outros relatos abordando sobre aproveitarmos essas oportunidades em cada fração do nosso tempo para fazermos o bem às pessoas. Por isso Paulo destaca aqui para as igrejas da Galácia e também para as igrejas dos dias de hoje, para nós estarmos atentos às oportunidades. Nós não devemos parar no meio do caminho, mas aproveitar cada momento para semearmos o reino de Deus no coração das pessoas. Como temos enxergado, meus irmãos e minhas irmãs, as oportunidades de fazermos o bem às pessoas em nosso dia a dia. A segunda consideração, que dentro aqui do verso 10, façamos o bem a todos. Então Paulo segue afirmando, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. O que seria este fazer o bem? Alguns podem responder de fazer o bem no sentido estrito de evangelizar. Não, nós devemos evangelizar, falar de Jesus, falar de Cristo, anunciar Jesus às pessoas. Não deixa de ser algo benéfico. Mas esse fazer o bem, ele nos remete a um sentido ainda maior do que isso. Na expressão original aqui, ágatos, fazer o bem significa estar inclinado ao bem e, portanto, ávido por aprender a verdade salvadora e alguém pronto para dar os frutos. Fazer o bem é estar na iminência de estar frutificando. Fazer o bem a todos é também uma contracultura ao que se propõe no mundo. A nossa sociedade, geralmente, há um desejo de vingança, ao tão conhecido Código de Hammurabi, que prega olho por olho, dente por dente. Também somos inclinados ao egoísmo. Eu faço bem para aquele que me faz bem. Se a pessoa me fizer mal, ela vai receber na mesma medida. Ora, é assim que é no mundo. Eu vou fazer o bem para aquele que eu gosto. Ah, minha filha, poxa. Embora ela não tenha trazido água para mim, né? Mas vem assim, se eu fosse na visão do mundo, ela não trouxe água para mim, então eu não vou dar água para ela. Porque ela não trouxe água para mim. Mas embora ela é minha filha, embora ela não tenha trazido água para mim, desculpa, agora pegou. Embora ela não tenha trazido água para mim, eu continuo amando e querendo fazer o melhor para a vida dela. Desculpa. Essa é a questão da contracultura. Por isso que essa mensagem bíblica de fazer o bem, ela escandaliza. Na palavra do Senhor, o próprio apóstolo Paulo nos ensina a agirmos dessa maneira. Agirmos de forma diferente. Nós temos o texto lá em Romanos, capítulo 12, dos versos 17 a 21, onde Paulo nos dá uma aula sobre fazer o bem. Paulo até mesmo relembra um provérbio de Salomão, também do Antigo Testamento, já fazendo alusão ao próprio conteúdo bíblico como um todo, do Antigo ao Novo Testamento, sobre nós sermos um povo que glorifica a Deus ao fazer o que é correto aos olhos de todos. Nós devemos vencer o mal com o bem. Nós somos esse povo. Somos o povo do bem. Né? Parece meio modinha falar isso, meio careta.
mas é uma verdade. E notem, meus irmãos, que aqui nós estamos falando do verbo fazer, não falar. Por isso nós somos levados como igreja ao campo da prática do bem. Nós somos o povo do bem? Sim. Mas nós somos o povo que faz o bem. É diferente. Jesus também é categórico com relação a isso. Nós temos no Sermão do Monte, Jesus ali, ele simplesmente abre a palavra e nos coloca uma série de comportamentos que vão de encontro com o reino de Deus e que vão contra o curso desse mundo, de viver debaixo de vingança, de satisfazer aqueles, de me alegrar apenas com aqueles que me alegram, de fazer o que é certo apenas para aqueles que me fazem. Para aqueles que estão me fazendo mal, eu não me importo. Jesus, ele mostra vários outros comportamentos. Entre eles, como Mateus capítulo 5 vai falando ali, oferecer a outra face. Além, se te pedirem a túnica, além da túnica, deem a capa. Se te pedirem para andar uma milha, caminha com ele 2. Não dar as costas para alguém que está pedindo emprestado. Quer dizer que é para fazer empréstimo? Não é isso. Mas às vezes uma pessoa está precisando de algo básico para a vida dela. E a gente tem condição e não está ajudando. E Jesus ainda complementa, a partir dos versos 43, aí do capítulo 5 de Mateus, sobre o amor aos inimigos. Ele fala para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Jesus também informa que o sol nasce para justos e injustos, assim também como a chuva cai para justos e injustos. Por isso, meus irmãos, da mesma forma que o sol brilha no céu, ou que a chuva caia sobre a terra, assim deve ser também a manifestação da bondade de Deus através dos seus filhos e filhas. E notem, não são atos grandiosos de bondade. Aqui nós vemos dar de beber, dar de comer. Atos simples, mas atos que expressam a natureza da bondade de Deus. Nós temos, além de Paulo e Salomão, Pedro falando sobre isso, Tiago falando sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, verso 15 diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 12. Tiago também fala lá no capítulo 2, versos 15 e 16 também, igual a 1 Pedro. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, aqui olha só isso. Se o irmão está precisando de roupas ou do alimento de cada dia, não é daquilo que lhe sobra. E um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, de que adianta isso? Tapinha nas costas. Vou orar por você, irmão. Estou com fome, irmão. Estou com fome. Eu não tenho o que comer em casa. Eu não tenho roupa, eu vou orar por você, irmão. E de repente a minha casa está cheia. Graças a Deus por isso. Mas será que a minha casa não está cheia porque exatamente Deus está querendo que eu possa olhar de alguma maneira e compartilhar e fazer algo de bom para essa pessoa? Além do próprio conteúdo bíblico, nós temos teólogos que são muito conhecidos em nosso meio falando sobre fazer o bem. Nós temos aqui João Calvino falando: assim como o maná que era acumulado como excesso de ganância ou falta de fé, ficava imediatamente putreficado, assim também não devemos alimentar dúvidas de que as riquezas que são acumuladas às expensas de nossos irmãos são malditas e logo perecerão, e seu possuidor será arruinado juntamente com elas. De modo que não conseguimos imaginar que a forma de um rico crescer é fazendo provisões para um futuro distante e defraudando os nossos irmãos pobres daquela ajuda que lhes é devida. Olha, Calvino falando, né? Eu não, depois não vem me bater. Além de Calvino, nós temos Lutero. Lutero também, bem conhecido, né?
ele diz: há algo muito vivo, atuante, efetivo e poderoso na fé, a ponto de não ser possível que ela cesse, que ela termine de praticar o bem. Ela também não pergunta se há boas ações a fazer, e sim, antes que surja a pergunta, ela já realizou, e está sempre a realizar. Não pergunta: não, mas para quem que é isso? Mas para que é isso que eu vou fazer aqui? Qual pessoa que vai? Eu conheço? Não, porque senão, se eu não conhecer, eu não vou fazer. A fé, antes de perguntar, já foi lá e já fez. É isso que o Lutero está falando. Qual tem sido a nossa realidade, meus irmãos, hoje, com relação à prática do bem com todos? E aí nós vamos para a terceira implicação, que é especialmente aos da família da fé. Meus irmãos, se nós, assim como a chuva cai sobre a terra, assim como o sol nasce para todos, deve ser a manifestação da bondade de Deus através das nossas vidas. Imagina então um povo que tem essa natureza vivendo junto. É isso que Paulo aqui está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que é preferencialmente. Mas se eu estou fazendo bem para quem eu não conheço, logo para quem eu conheço, para quem eu convivo, isso deve ser ainda mais natural. Imagina um povo que está reunido, um povo que está junto fazendo isso. Todo mundo junto fazendo essa mesma coisa. Por isso que Paulo fala aqui para os Gálatas sobre isso. Vocês estão se preocupando com teorias, vocês estão se preocupando com doutrinas, vocês estão se preocupando com esses tipos de imagem, de medos e de preocupações, e estão deixando de fazer o bem. Estão deixando de ficar seguindo o Evangelho, estão ficando no meio do caminho. Se somos levados então a fazermos o bem a todos, como igreja, como comunidade, como filhos e filhas de Deus, nós somos também, irmãos, uma grande fraternidade, uma grande comunidade de fé, uma família. Como a gente fala, família Ebenezer. Família não é apenas para dar abraços, mas é para andar junto, é para caminhar, é para compartilhar da vida. Mesmo em períodos de pandemia, mesmo em períodos de medo, mesmo em períodos de restrições. Às vezes, por amor, a gente precisa tomar algumas atitudes de coragem, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso, meus irmãos, nós encontramos até mesmo dentro do livro aos Gálatas algumas expressões de Paulo, falando sobre esse contexto da família da fé. Especialmente na família da fé, habitar a prática da bondade uns com os outros, a comunhão uns com os outros. Gálatas capítulo 3, verso 28 diz: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, somos todos um em Cristo Jesus. Nós podemos contextualizar aqui para a nossa realidade, e pode ser polêmico, mas não deixa de ser verdade. Não há branco nem negro, não há direita nem esquerda, não há lulista nem bolsonarista. Mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos um. E não podemos colocar as nossas convicções acima da convicção de que nós somos um em Cristo Jesus. Não há valor maior que deve ser colocado senão a nossa vontade de servirmos a Deus como irmãos. Quantas famílias estão sendo destruídas por orientações contrárias quanto à política? Quantas amizades estão sendo desfeitas por causa de opiniões divergentes? Quantos grupos estão se afastando do convívio porque não concordam com certas opiniões? Meus irmãos, nós somos diferentes, mas nós precisamos convergir para o amor em Cristo Jesus, em fazer o bem, em seguirmos como igreja, fazendo a diferença nesse mundo. Nós temos um exemplo claro em Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal. Ele fala lá na oração sacerdotal em João 17,
Os versos 20 e 21, eu vou ler aqui a versão da Mensagem, de Eugene Peterson. Ele fala assim: eu oro, Jesus falando, eu oro não apenas por eles, pelos discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim, e por causa dele e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Prestem bem atenção. Para que possam ser um só coração e uma única mente conosco, então o mundo poderá crer que tu de fato me enviaste. Como o mundo crerá? Como o mundo dará créditos para a igreja? Se ela permanece unida, apesar das diferenças. Uma outra característica que nós encontramos em Gálatas está no capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo, quando ele coloca essa expressão, especialmente na família da fé, ele estabelece um padrão de comportamento que se baseia simplesmente em carregarmos os fardos uns dos outros. Simples assim. Nossa vida em comunidade não deve se restringir aos cultos, apenas às programações da igreja. Trata-se de uma vida em comum, compartilhar da própria vida. Não faz sentido nós fazermos o bem para todos ao nosso derredor, se em nosso contexto de comunidade nós vivemos em guerra. Fazer o bem a todos deve ser um reflexo da realidade de vida em comum experimentado na rotina da igreja. Tal e qual se verificava lá em Atos 2, verso 42 a 47. Especialmente no verso 47, quando aquela igreja que se reunia e tinha tudo em comum. No verso 47 diz assim: essa igreja, ela contava com a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, como está a nossa prática de fé, dessa fraternidade, dessa vivência como comunidade de fé? Como estamos inseridos dentro desse contexto? Terminando essa reflexão, eu quero destacar o conteúdo também no verso 9, que fala aí do capítulo 6 de Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem. Nós podemos nos encontrar aqui como os destinatários da Galácia, recebendo essa carta, cansados, frustrados, aqueles que de repente começaram bem a corrida, mas estão meio que parando no meio do caminho. Meus irmãos, este não é o momento de parar. Por mais difíceis que sejam as situações, nós devemos prosseguir. É isso que Paulo tinha como um de seus objetivos a fazer essa carta. E o desejo do Senhor Jesus para mim e para todos nós hoje também é o mesmo. Estejamos atentos às oportunidades que estão se apresentando diante de nós, em nossa casa, no nosso trabalho, nos sinaleiros, nas ruas, no nosso dia a dia. Sempre haverá uma oportunidade em glorificar a Deus, sendo bons. Fazermos o bem é algo inerente à própria natureza de Deus, porque Deus é bom. Também não devemos ser como o intérprete da lei que se esquivou ali na parábola do bom samaritano, quando ele pergunta: quem é o meu próximo, Jesus? Jesus deixa claro que a pergunta aqui não é quem é o meu próximo. Na parábola do bom samaritano, Jesus diz para ele: de quem eu posso ser o próximo. Não é quem é o meu próximo, mas de quem eu posso ser o próximo. Eu desafio você, meu irmão, minha irmã, a assumir um propósito de ser o próximo de alguém nesses dias.
oportunidades não faltarão. O pastor professor Antônio Carlos Barro, ele diz para darmos o que nós temos. Ele deu uma palestra nessa última quinta-feira, está no YouTube da Faculdade Sul-Americana, falando sobre a solidariedade. Meu Deus, um tapa na nossa cara. E ele fala, olha, dê o que tem, porque às vezes a gente fica postergando. Nós precisamos abandonar essa ideia, amanhã eu faço. Quando eu estiver numa condição melhor, eu vou doar mais. Quando eu me aposentar, eu me dedico mais na obra. Quando condicionando algo para fazer o bem. Dê o que você tem. O que nós temos hoje é isso que nós somos chamados a fazer. A darmos aquilo que nós temos. Vamos nos lembrar aqui da oferta da viúva pobre. Se a gente for olhar o valor, era um valor ínfimo. Mas para aquela mulher era tudo o que ela tinha. Porque a sua confiança estava no Senhor. E que nós não venhamos a desanimar na nossa comunidade de fé. Seja participando aqui dos cultos de forma online, de forma presencial, das demais programações. Nós temos estudo na quarta-feira, encontro de oração às sextas. Não pare de participar, não pare de conviver. Converse com a liderança da igreja sobre oportunidades que podem ser feitas aqui. Tenho certeza que tem muita coisa que a gente precisa fazer e nós precisamos da ajuda dos irmãos e das irmãs aqui. Estamos precisando da igreja. Esse momento de pandemia, as portas estão fechadas, mas a igreja continua aberta. As necessidades continuam. E as oportunidades também. Nós precisamos nos envolver. Precisamos entrar na brecha. Precisamos frutificar. Que sejamos levados pelo Espírito Santo a aproveitarmos cada oportunidade que nos será apresentada de fazermos o bem para a glória de Deus e frutificarmos a nossa igreja. Que assim seja, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus assim nos ajude. Amém? Vamos orar e depois eu vou.